Você conhece essa sensação, o peso do mundo nos ombros, a exaustão que não vem do corpo, mas da alma, aquele sentimento incômodo de que você está correndo uma maratona sem linha de chegada? Você trabalha duro, você se sacrifica, você segue as regras. Você acorda cedo, dorme tarde, engole o orgulho, paga as contas em dia ou tenta. E mesmo assim, parece que você está sempre patinando no mesmo lugar. Você olha ao redor e vê outros, prosperando. Eles não parecem trabalhar mais do que você. Alguns, você tem certeza, trabalham até menos. Mas para eles as portas se abrem, o dinheiro flui, a vida parece mais leve. E a pergunta que ecoa no silêncio da sua mente tarde da noite é devastadora. O que eles sabem que eu não sei? O que é de errado comigo? Você foi ensinado que a vida é uma competição. Uma grande arena onde os mais fortes, os mais rápidos, os mais espertos sobrevivem e vencem. Que para você ganhar um pedaço do bolo, alguém precisa perder o seu. Que os recursos são limitados, as oportunidades são escassas e você precisa lutar com unhas e dentes por cada migalha. Essa é a grande corrida dos ratos, a lei da selva corporativa, o jogo do mercado. E se eu te disser que essa é a maior mentira que já te contaram? E se eu te disser que essa crença, essa forma de pensar, é a própria corrente que te mantém acorrentado à escassez? Que a própria luta que você trava para vencer é o que garante a sua derrota? Hoje, nós não vamos falar sobre dicas de investimento, sobre como economizar centavos ou sobre a próxima grande sacada do mercado. Nós vamos muito mais fundo. Nós vamos desconstruir a própria fundação da sua realidade financeira. Vamos explorar uma ideia tão antiga quanto o próprio pensamento humano, mas que foi codificada de uma forma chocantemente prática há mais de um século por um homem chamado Wallace D. Wattles. Ele propôs que existem duas, e apenas duas maneiras de operar no mundo: o pensamento competitivo e o pensamento criativo. E entender a diferença entre eles não é apenas um ajuste mental. É como descobrir que você passou a vida inteira tentando cavar um túnel com uma colher, quando sempre teve uma escavadeira industrial à sua disposição. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode desafiar tudo o que você acredita sobre dinheiro, sucesso, propósito e a natureza da realidade. E se você ficar comigo até o final, eu prometo que você nunca mais olhará para uma conta a pagar, para o sucesso de outra pessoa ou para os seus próprios sonhos da mesma maneira. Essa é a ciência de ficar rico, começando de dentro para fora. Vamos dissecar a prisão em que a maioria de nós vive sem perceber: o plano competitivo. Imagine um grande banquete. No centro da mesa há um único e magnífico bolo. Grande, mas finito. Todos ao redor da mesa querem um pedaço. O que acontece? Instintivamente surge a pressa, a ansiedade, o medo. Preciso pegar meu pedaço antes que acabe. Se ele pegar um pedaço maior, o meu será menor. E se eu não conseguir nenhum pedaço? Essa é a mentalidade competitiva em sua essência. Ela opera sob a premissa fundamental da escassez. Ela vê o mundo como um sistema fechado, um jogo de soma zero. Para eu ter mais, você precisa ter menos. Essa mentalidade permeia toda a nossa cultura. No trabalho, você compete por uma promoção. Nos negócios, você compete por clientes. Nas finanças, você compete por retornos de investimento. A linguagem que usamos trai essa prisão. Vencer a concorrência, esmagar as metas, matar um leão por dia. O problema devastador do pensamento competitivo não é a competição em si, mas o que ele faz com a sua alma. Ele gera emoções tóxicas que são o exato oposto da frequência da prosperidade. Medo. O medo de não ter o suficiente, o medo de perder, o medo do futuro. Esse medo te paralisa, te faz tomar decisões reativas e desesperadas em vez de proativas e inspiradas. Inveja. Quando você vê o sucesso do outro como uma ameaça ao seu, a inveja te cega para as suas próprias oportunidades, porque você está obcecado com o que os outros têm. Pressa. A crença na escassez cria uma urgência doentia. Você precisa chegar lá rápido, antes que as oportunidades se esgotem. Essa pressa leva a um trabalho descuidado, a decisões precipitadas e a um esgotamento crônico. Você corre tanto que não tem tempo para pensar, para criar, para se conectar com algo maior. Egoísmo. No plano competitivo, a cooperação é vista como uma fraqueza. É cada um por si. Você guarda informações, não compartilha conhecimento, porque dar algo a alguém significa ter menos para si mesmo. A tragédia aqui é filosófica e quase cósmica.
o universo responde à sua vibração dominante. Se você opera a partir do medo, da inveja e da escassez, o que você acha que o universo vai te entregar? Mais motivos para ter medo? Mais motivos para sentir inveja? Mais provas da escassez. Você se torna um profeta da sua própria desgraça. O pensamento competitivo te coloca em uma guerra contra o mundo inteiro. E numa guerra contra todos, quem sempre perde é você. Agora, respire fundo. Quero que você esqueça a imagem do bolo. Esqueça a corrida, esqueça a guerra. Wallace D. Wattles nos convida a fazer uma mudança de paradigma que, a princípio, soa como ficção científica ou misticismo barato, mas que, ao ser examinada, revela uma lógica profunda e poderosa. Ele afirma que existe uma substância pensante original, uma matéria informe da qual todas as coisas são feitas. Pense nisso como a energia primordial do universo, o campo quântico de todas as possibilidades. Essa substância é inteligente, viva e sempre tende a mais vida. A expansão, a criação, ela é infinita. Não existe escassez nessa substância original. O pensamento criativo não tenta pegar um pedaço do bolo que já existe. Ele entende que você tem a receita e um suprimento infinito de ingredientes para criar quantos bolos você quiser. O pensador criativo não compete por aquilo que já foi criado. Ele cria coisas novas a partir dessa matéria informe, através do poder do seu próprio pensamento. Isso soa abstrato? Vamos tornar isso concreto. A riqueza que Henry Ford criou com o automóvel não foi tirada de ninguém. Ele não empobreceu os fabricantes de carroças. Ele criou uma indústria inteiramente nova, gerando milhões de empregos e uma nova forma de riqueza que não existia antes. A riqueza que Steve Jobs criou com o iPhone não foi roubada da Nokia ou da Motorola. Ele imaginou um dispositivo que combinava telefone, internet e música e o trouxe à existência, criando um ecossistema econômico de trilhões de dólares a partir de uma ideia. A riqueza que J.K. Rowling criou com Harry Potter não foi tirada de outros autores. Ela teceu um mundo a partir da sua imaginação, criando um valor cultural e financeiro imenso que antes era apenas pensamento. Eles não estavam competindo no plano antigo. Eles estavam criando no plano criativo. A mudança fundamental é esta. Em vez de ver o mundo como um estoque limitado de riqueza, você o vê como uma fonte inesgotável de oportunidades. Você não precisa tirar nada de ninguém para ficar rico. Você simplesmente cria a riqueza que deseja a partir da fonte infinita, e o que você cria é um acréscimo à riqueza total do mundo. Quando você opera a partir deste plano, as emoções tóxicas da mente competitiva são substituídas por seus opostos poderosos. Fé em vez de medo. Não fé cega, mas a certeza tranquila de que o universo é abundante e que suas faculdades criativas são capazes de trazer seus desejos à forma. Gratidão em vez de inveja. Você se torna genuinamente grato pelo sucesso dos outros porque ele é a prova de que a abundância é real e acessível. A riqueza deles não diminui a sua. Pelo contrário, inspira e mostra o caminho. Paciência e propósito em vez de pressa. Você sabe que está criando algo novo. Não há necessidade de pressa desesperada. Você age com calma, eficiência e propósito, sabendo que o que é seu vem a você. Cooperação em vez de egoísmo. Você entende que, ao ajudar os outros a crescer, você expande o todo. Cada avanço na vida de outra pessoa é um avanço para a vida em si. Você se torna um canal de criação, não um beco sem saída de acúmulo. Essa mudança não é fácil. É uma reengenharia mental. É o trabalho mais difícil e mais recompensador que você jamais fará. E começa com 4 pilares práticos, ou como fazer, do pensamento criativo. Wattles não era um sonhador. Ele se autodenominava um cientista prático. Ele delineou um método preciso para operar no plano criativo. Vamos mergulhar em cada um desses pilares. O primeiro pilar: a imagem mental clara e o propósito inabalável. Tudo começa com um pensamento.
Mas não um pensamento vago, um desejo passageiro. Você precisa formar em sua mente uma imagem mental perfeitamente clara e detalhada do que você deseja. Não diga apenas, eu quero ser rico. O que isso significa para você? Veja a casa em que você quer morar. Ande pelos cômodos em sua mente. Sinta a textura do sofá. Veja a vista da janela. Sinta o cheiro do café na sua cozinha nova. Veja o saldo na sua conta bancária. Não como um número, mas como a liberdade que ele proporciona, a segurança, a capacidade de ser generoso. Veja o negócio que você quer construir. Quem são os seus clientes? Qual valor você está entregando a eles? Como você se sente ao liderar sua equipe? Essa imagem mental é o seu plano arquitetônico. Você a está imprimindo na substância pensante. Quanto mais clara, detalhada e cheia de emoção for essa imagem, mais poderosa será a sua impressão. Mas a imagem por si só não é suficiente. Ela precisa ser energizada por um propósito. Por que você quer isso? Se o seu único motivo é o ego, a ostentação ou superar os outros, o que é pensamento competitivo disfarçado, sua energia será fraca. Seu propósito precisa estar alinhado com o princípio universal da expansão da vida. Você quer riqueza para poder viver mais plenamente? Para dar mais oportunidades à sua família? Para criar algo de valor que sirva a outras pessoas? Para ter tempo e recursos para desenvolver seus talentos e expressar o seu melhor? Um propósito ligado ao crescimento, à contribuição e à expressão de mais vida é o combustível de foguete para a sua imagem mental. O segundo pilar, a fé que sustenta e a gratidão que conecta. Este é talvez o pilar mais incompreendido. A fé não é uma esperança passiva, mas uma aceitação mental firme e estável. É a habilidade de se manter firme na sua imagem mental, sabendo que ela está a caminho de se manifestar, da mesma forma que você sabe que a semente plantada se tornará uma árvore. A dúvida é o veneno. Cada vez que você duvida, você envia uma impressão contrária à substância pensante. É como um arquiteto que entrega uma planta para a equipe de construção e 5 minutos depois entrega outra completamente diferente, dizendo: esqueçam a primeira, talvez esta funcione. A construção nunca começa. E como se cultiva essa fé inabalável, especialmente quando a sua realidade atual grita o contrário? Através da gratidão. A gratidão é a ferramenta mais poderosa para sintonizar sua mente com a fonte criadora. Wattles diz algo chocante. Muitas pessoas que ordenam suas vidas corretamente em todos os outros aspectos são mantidas na pobreza pela sua ingratidão. Por quê? Porque a gratidão te conecta com a abundância que já existe. Quando você reclama da falta, você se sintoniza com a falta. Quando você agradece, mesmo pelas pequenas coisas, você se sintoniza com a plenitude. A gratidão te impede de ficar frustrado com os resultados aparentes. Você mantém sua mente fixa na imagem final e agradece por ela já ser sua no plano invisível. É uma declaração de fé. O terceiro pilar, o uso correto da vontade. Aqui está outro conceito que desafia a lógica comum. A maioria de nós acredita que a força de vontade é algo que usamos para forçar as coisas a acontecerem no mundo exterior, para trabalhar mais horas, para superar os outros, para lutar contra as circunstâncias. Wattles diz que isso é um uso errado e destrutivo da vontade. Tentar aplicar sua força de vontade em pessoas ou coisas fora de você é pensamento competitivo. É tentar dominar o mundo. O uso correto da vontade é inteiramente interno. Você usa sua força de vontade para uma única coisa: controlar a sua própria mente. Você usa sua vontade para manter a sua mente clara quando a distração tentar te desviar, para manter a sua fé quando a dúvida e o medo surgirem e para praticar a gratidão quando a tendência for reclamar. Sua força de vontade não é um ariete para derrubar portas. É a mão firme do jardineiro que arranca as ervas daninhas, dúvida, medo, inveja, para que a semente, sua visão, possa crescer sem impedimentos.
Isso é resiliência em sua forma mais pura. Não é sobre aguentar o sofrimento, mas sobre se recusar a permitir que o sofrimento sequestre seu poder criativo. O quarto pilar: a ação eficiente e coerente. Este é o pilar que desmente qualquer ideia de que o pensamento criativo é passivo. Você não pode apenas visualizar, ter fé e esperar que um cheque caia no seu colo. Você precisa agir. Mas a ação no plano criativo é radicalmente diferente da ação no plano competitivo. A ação competitiva é frenética, ansiosa e muitas vezes ineficiente. É fazer por fazer, movido pelo medo de ficar para trás. A ação criativa é calma, poderosa e eficiente. Ela consiste em fazer, agora, tudo o que pode ser feito onde você está. E fazer cada ato, por mais trivial que pareça, de uma maneira bem-sucedida. Se você é um funcionário, não trabalhe apenas o suficiente para não ser demitido. Faça cada tarefa com excelência, como se fosse a obra-prima de um artista. Não para impressionar seu chefe, isso é competitivo, mas como uma expressão do seu poder criativo. Wattles introduz um conceito poderoso. Faça mais do que preencher o seu lugar atual. Isso não significa trabalhar 16 horas por dia. Significa que cada interação, em cada tarefa, você entrega mais valor do que o esperado. Você se torna um centro de criação, uma força de avanço. O universo, que sempre busca expansão, naturalmente te moverá para lugares maiores, porque você demonstra que é um agente de crescimento. As oportunidades não surgem do nada. Elas são atraídas pela pessoa em que você se tornou. Um indivíduo que age de forma criativa, eficiente e com propósito, onde quer que esteja. A ação é o canal através do qual a substância pensante entrega a forma que você imaginou. Entender esse sistema é o primeiro passo. Viver por ele é o desafio de uma vida. E no caminho você encontrará barreiras, tanto externas quanto internas. Haverá momentos em que as coisas darão errado. Você investirá tempo e energia em algo e não funcionará como esperado. A mente competitiva chama isso de fracasso e usa como prova de que você deve desistir. A mente criativa entende que não existe fracasso, apenas feedback. Uma falha aparente é simplesmente o universo te dizendo que o caminho que você está tomando não é o mais direto para a sua visão. A sua visão não está errada, mas a sua rota atual pode precisar de um ajuste. Quando isso acontecer, não entre em pânico. Não abandone sua visão. Mantenha a fé, redobre a gratidão. Sim, seja grato pelo aprendizado que a falha trouxe. E procure a nova porta que, invariavelmente, se abrirá. Muitas vezes o que parece ser um desastre é, na verdade, uma bênção disfarçada, te forçando a sair de um caminho menor para um caminho maior que você não conseguia ver. A perseverança aqui não é teimosia cega, é a fé em movimento. A resiliência de manter sua visão e sua frequência vibracional elevadas independentemente das flutuações das circunstâncias externas. Outra barreira é o seu ambiente e as pessoas ao seu redor. Você começará a mudar, mas o mundo ao seu redor não mudará imediatamente. Seus amigos e familiares, presos no pensamento competitivo, podem te chamar de sonhador. Podem zombar de sua positividade. Podem tentar te puxar de volta para a realidade deles, que é a realidade da escassez. Aqui, o uso da vontade é crucial. Você não tenta convencê-los ou mudá-los. Isso seria aplicar sua vontade sobre eles, o que é um erro. Você simplesmente se mantém firme. Você os deixa com suas crenças, enquanto segura firmemente as suas. Fale do seu progresso através de suas ações, não de suas palavras. Deixe que seus resultados falem por si. E, por fim, a barreira filosófica. A crença de que a riqueza é ruim ou não espiritual. Muitos de nós carregamos uma programação profunda de que há algo de errado com o desejo de ser rico, que é egoísta, materialista ou que o dinheiro é a raiz de todo mal. Wattles destrói essa ideia com uma lógica poderosa. Ele argumenta que o universo é expressão de vida, e para expressar a vida ao máximo, um ser humano precisa de recursos.
para desenvolver plenamente seu corpo, mente e alma, você precisa de boa comida, um ambiente seguro, livros, arte, viagens, tempo para estudar e contemplar. Negar o desejo pela riqueza necessária para essa expressão plena é negar o próprio impulso da vida dentro de você. O desejo por riqueza, quando baseado em um propósito de mais vida para si e para os outros, não é apenas bom, é sagrado. É o desejo do infinito buscando expressão através de você. A pobreza não é uma virtude, é uma limitação. E não há nada de nobre ou espiritual em ser limitado. Você pode servir melhor a Deus, ao universo e à humanidade quando você tem mais de si mesmo para dar. E para isso, a riqueza é uma ferramenta indispensável. A questão nunca é o dinheiro. A questão é a consciência por trás do dinheiro. Dinheiro obtido no plano competitivo, tirando dos outros, pode ser destrutivo. Dinheiro obtido no plano criativo, adicionando ao todo, é uma força para o bem. Então, onde estamos? Vimos a prisão da mente competitiva, com suas correntes de medo, inveja e escassez, e vislumbramos a liberdade infinita da mente criativa, com suas ferramentas de visão, fé, gratidão e vontade e ação eficiente. Essa não é uma fórmula mágica, é uma ciência, uma disciplina diária. É a decisão consciente, a cada hora de cada dia, de se recusar a pensar de acordo com as aparências e, em vez disso, pensar na verdade. A verdade de que o universo é abundante. A verdade de que você é um ser criativo com o poder de dar forma aos seus pensamentos. A verdade de que a riqueza que você cria não empobrece ninguém, mas enriquece o mundo. Essa jornada não é sobre magicamente ganhar na loteria. É sobre uma transformação interna que se reflete externamente. Você pode ainda estar no mesmo lugar por um tempo, mas não será a mesma pessoa. Você será calmo, focado, grato. Você será um centro de valor e criação. E por causa dessa mudança interna, o mundo externo inevitavelmente se reconfigurará ao seu redor. Seu grande sonho deixará de ser algo distante e se tornará uma série de passos lógicos e inspirados que você toma cada dia. Você não estará mais correndo na corrida dos ratos. Você estará construindo o seu próprio paraíso. Um pensamento, uma ação, um dia de cada vez. Essa é a promessa do pensamento criativo. Não é sobre ter mais coisas. É sobre se tornar mais de quem você realmente é. A riqueza, a prosperidade, a abundância são apenas os ecos no mundo material da sinfonia que você aprendeu a tocar dentro da sua própria alma. O poder de escolher entre esses dois caminhos, o competitivo e o criativo, está inteiramente com você, neste exato momento. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Você pode continuar a ver o mundo como um campo de batalha, lutando por migalhas, com medo e pressa. Ou pode começar hoje a se ver como um centro de criação em parceria com o universo infinito e generoso, trazendo novas maravilhas à existência. A escolha é sua. A ciência foi apresentada. O método é claro. O poder sempre esteve dentro de você, esperando para ser despertado. Na primeira parte de nossa jornada, nós abrimos uma porta. Uma porta que separa dois universos que coexistem no mesmo espaço. O universo barulhento e exaustivo da competição e o universo silencioso e infinitamente poderoso da criação. Nós deixamos nosso personagem, Marcos, e talvez uma parte de você mesmo, na soleira dessa porta, com um novo mapa em mãos e uma centelha de esperança nos olhos. Mas ter o mapa não é o mesmo que atravessar o território. Você já sentiu isso? Aquele momento de pura inspiração quando uma nova ideia parece iluminar todo o seu ser? Você se sente invencível. Você visualiza, você afirma, você sente a gratidão fluir. Por um dia, uma semana, talvez até um mês, você opera nesse estado elevado. Você está no plano criativo. E então, a vida acontece. Uma conta inesperada chega. Um cliente cancela. Alguém te fecha no trânsito e a raiva ferve. Você olha para o extrato bancário e a dura, fria, cinzenta realidade te dá um soco no estômago. A dúvida,
como uma névoa fria, começa a se infiltrar pelas frestas da sua fé recém-construída. A voz cínica na sua cabeça, aquela que conhece todas as suas falhas passadas, sussurra: "Viu? Eu te avisei. Foi bom enquanto durou. Mas vamos voltar para o mundo real." E nesse momento, você está na bifurcação mais crucial de todas. É aqui que 99% das pessoas desistem. É aqui que o trabalho real começa. Porque a passagem do pensamento competitivo para o criativo não é um único salto. É uma prática diária. É a arte de manter a sua frequência em um mundo que parece conspirar para derrubá-la. Hoje, não vamos apenas revisitar os pilares. Vamos construir o segundo andar desse edifício. Vamos mergulhar na física sutil por trás do processo. Vamos entender por que a falha aparente é uma ilusão, como a sua emoção é o verdadeiro motor da criação e o que fazer quando sua mente se torna seu próprio campo de batalha. Se a primeira parte foi sobre o que, esta segunda parte é sobre o como profundo. Vamos voltar ao Marcos. Ele começou a praticar, ele tem sua imagem mental da oficina de marcenaria, ele faz seu diário de gratidão, ele tenta aplicar excelência em seu trabalho diário, mas ele está impaciente. Ele olha para suas mãos e não vê as ferramentas de marceneiro, ele vê o teclado do escritório. Ele olha pela janela e não viu o quintal da sua futura oficina, ele vê o prédio cinza do outro lado da rua. Ele está cometendo o erro mais comum e sutil de todos. Ele está tentando criar o futuro enquanto está ancorado energeticamente no presente que ele despreza. E é aqui que precisamos introduzir um conceito que o Atlas apenas insinuou, mas que é a chave mestra de todo o processo. O sentimento é o segredo. Você pode repetir 1000 vezes, "Eu sou rico", mas se você sente a falta, se a sua emoção dominante é a ansiedade da dívida, você está enviando ao universo a mensagem mais poderosa e contraditória possível. Seu pensamento diz riqueza, mas sua vibração, sua assinatura energética grita escassez. E a substância pensante, essa energia primordial, não responde às suas palavras. Ela responde à sua vibração. Ela responde ao que você sente. Formar a imagem mental clara é o primeiro passo. Mas o segundo, e mais vital, é revestir essa imagem com o sentimento de que ela já é real. Você não está tentando conseguir a oficina. Em sua mente e em seu coração, você já a tem. Como você se sentiria ao acordar de manhã, sabendo que sua única tarefa do dia é ir para sua oficina e criar algo belo com suas próprias mãos? Sentiria paz, alegria, propósito, liberdade? Esse sentimento, é esse o seu trabalho. Cultivar esse sentimento independentemente das circunstâncias externas. Quando você paga uma conta, em vez de sentir o aperto da perda, você deve invocar o sentimento de abundância pensando: "Eu sou grato por ter tido dinheiro para honrar este compromisso e sei que muito mais está a caminho, pois eu sou uma fonte de criação." Isso não é se iludir, é um ato de engenharia vibracional. É alinhar a sua frequência interna com a frequência da realidade que você deseja criar. Você se torna um afinador de rádio humano. Sua visão é a estação que você quer sintonizar. A dúvida, o medo e a ansiedade são a estática. A fé e a gratidão são o seu botão de sintonia fina. E o sentimento de alegria e paz é a música clara que toca quando você está perfeitamente sintonizado. Marcos percebe isso. Ele para de lutar contra seus sentimentos de frustração. Em vez disso, ele os observa e conscientemente escolhe um novo sentimento. Durante o almoço, ele não rola mais as redes sociais com inveja. Ele fecha os olhos por 5 minutos e se transporta para a sua oficina. Ele não apenas vê a madeira. Ele sente a satisfação de uma peça perfeitamente encaixada. Ele não apenas imagina um cliente feliz. Ele sente o orgulho de entregar algo que ele criou. Ele está praticando a emoção do resultado final antes que ele se manifeste. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Como exatamente uma imagem mental e um sentimento se transformam em coisas e circunstâncias? Qual é a mecânica da criação? Pense nisso como a lei do vácuo. A natureza, como diz o ditado, abomina o vácuo. Se você cria um espaço vazio, algo se apressará para preenchê-lo. Quando você forma uma imagem mental clara, detalhada e carregada de emoção,
você está criando um vácuo metafísico. Você está criando um molde energético definido no campo de todas as possibilidades. A substância pensante, que é infinitamente abundante e sempre busca se expressar em formas mais complexas e ordenadas, vê esse molde claro e definido e começa a fluir para dentro dele. O universo ama a clareza e odeia a ambiguidade. Um desejo vago como "eu quero mais dinheiro" não cria um molde. É como tentar pegar água com uma peneira. Mas uma visão como "eu quero gerar X reais por mês através da minha empresa de móveis artesanais, proporcionando beleza e funcionalidade para meus clientes e uma vida de propósito para mim", isso é um molde. É um vácuo definido. E aqui está o paradoxo que liberta. Seu trabalho não é descobrir o como. O como é o domínio do universo. A sua obsessão com o como é, na verdade, uma falta de fé. É você tentando fazer o trabalho da substância criadora, o que é pensamento competitivo. É como se você enviasse um pedido detalhado para uma fábrica e em seguida invadisse a linha de produção tentando operar as máquinas você mesmo. Você só atrapalha o processo. Seu trabalho é, primeiro, criar o molde, a visão clara. Segundo, carregá-lo com energia, o sentimento da realidade consumada. E terceiro, agir de forma eficiente e grata no seu dia presente, confiando que o como está se desdobrando. Marcos, ao entender isso, para de se preocupar em como ele vai conseguir o dinheiro para as ferramentas ou como ele vai encontrar os primeiros clientes. Ele se concentra em ser a melhor versão de si mesmo agora. Ele se concentra em manter o sentimento de ser um marceneiro bem-sucedido. E então, coisas estranhas começam a acontecer. A coincidência, a sincronicidade. Em uma conversa com um colega, ele menciona sua paixão por marcenaria. O colega diz: "Sério? Meu tio está se aposentando e vendendo todas as ferramentas da oficina dele por um preço simbólico. Ele só quer que elas vão para alguém que realmente as ame." Isso não foi mágica. Foi o universo preenchendo o vácuo. Marcos, ao manter sua visão e seu sentimento, tornou-se magneticamente visível para a oportunidade que vibrava na mesma frequência. A oportunidade sempre esteve lá, mas antes ele estava sintonizado na estação da escassez e frustração e não conseguia percebê-la. Isso nos leva à arte de receber. Muitos de nós somos ótimos em pedir, mas péssimos em receber. A oportunidade chega, mas não na embalagem que esperávamos e nós a recusamos. Talvez a oportunidade para Marcos não fosse um cheque caindo do céu, mas a chance de fazer um pequeno projeto de reparo para um vizinho. A mente competitiva diria: "Isso é muito pouco. Não é minha grande oficina. Não vou perder meu tempo com isso." A mente criativa entende que cada pequena oportunidade é o universo testando sua prontidão. É o primeiro fio do como se revelando. Ao aceitar com gratidão e executar essa pequena tarefa com a mesma excelência com que ele administraria sua grande oficina, ele demonstra ao universo que está pronto para o próximo passo. Ele está dizendo sim ao fluxo da criação. Receber exige humildade e confiança. Exige a capacidade de ver o potencial em um começo pequeno. Exige que você abandone o seu cronograma rígido e permita que a sabedoria infinita do universo orquestre os eventos da maneira mais eficiente, que muitas vezes é um caminho que você nunca poderia ter imaginado. A jornada, portanto, se aprofunda. Não é mais apenas sobre o que você pensa, mas sobre como você se sente momento a momento. Não é sobre forçar um resultado, mas sobre criar um vácuo vibracional e permitir que ele seja preenchido. Não é sobre esperar a oportunidade perfeita, mas sobre reconhecer e agir sobre os pequenos degraus que aparecem bem à sua frente. É um processo de se tornar um mestre do seu mundo interior, para que o mundo exterior não tenha outra escolha a não ser refletir essa maestria. A pergunta agora não é mais o que eu quero, mas sim quem eu preciso me tornar para que o que eu quero seja consequência natural do meu ser. E essa transformação, essa alquimia da alma, é a verdadeira ciência de ficar rico, é a fundação sobre a qual todos os impérios duradouros, tanto internos quanto externos, são construídos. E é o desafio que nos prepara para o próximo e último estágio de nossa compreensão. Se esta segunda camada de entendimento te fez pensar, se você reconheceu a armadilha do como ou a dificuldade em manter o sentimento no seu dia a dia, então você está no coração do verdadeiro trabalho. Qual dessas barreiras sutis você mais reconhece na sua vida? A impaciência? A dificuldade em sentir antes de ver? Ou o desafio de reconhecer e aceitar as oportunidades que não vêm na embalagem esperada? Compartilhe sua reflexão nos comentários.
Sua vulnerabilidade pode ser a chave que outra pessoa precisa para entender seu próprio processo. O universo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você está se tornando. Agora chegamos à etapa final de nossa jornada. O estágio que separa os estudantes dos mestres. Nós desvendamos a prisão da mente competitiva e abrimos a porta para a liberdade da mente criativa. Nós aprendemos que a emoção é o combustível e que a visão clara é o molde. Nós vimos nosso personagem, Marcos, começar a aplicar esses princípios, superando a impaciência e a dúvida inicial e testemunhando as primeiras sincronicidades, os primeiros sussurros do universo respondendo à sua nova frequência. Ele conseguiu as ferramentas, fez um pequeno trabalho para o vizinho. Ele está a um caminho certo. Mas agora, ele, e talvez você, enfrenta o teste mais sutil, mais poderoso e mais mal entendido de todos. É um fenômeno que chamo o grande silêncio. É o período de tempo que existe depois de você ter feito tudo certo, você tem a visão, você mantém o sentimento, você age com gratidão e excelência, mas antes da manifestação completa e tangível da sua visão. É a calmaria antes da tempestade de abundância. É o momento em que a semente foi plantada, regada e agora está sobre a terra escura, onde nada parece estar acontecendo. É neste silêncio que a fé é verdadeiramente forjada ou permanentemente quebrada. A mente lógica, a mente competitiva, entra em pânico aqui. Ela grita, não está funcionando, já se passaram semanas, meses, eu fiz tudo o que me disseram e nada de grandioso aconteceu, foi enganado. Este é o ponto de ruptura. É o teste final do universo que pergunta, você realmente acredita nisso? Ou estava apenas tentando uma nova técnica para conseguir o que quer rapidamente? Marcos está vivendo o grande silêncio. Ele tem suas ferramentas, montou um espaço improvisado na garagem. Ele trabalha em pequenos projetos à noite e nos fins de semana. Ele sente a alegria do ofício. Mas a grande oficina dos seus sonhos, a liberdade financeira total, ainda parece distante. O trabalho no escritório continua sendo sua principal fonte de renda. O cansaço bate. A dúvida, como uma velha amiga traiçoeira, bate à sua porta novamente, desta vez com argumentos mais fortes. Seja realista, Marcos. Isso é um hobby legal, mas nunca vai pagar suas contas. E aqui, para atravessar esse deserto, é preciso dominar a lição final e mais elevada do pensamento criativo. É o paradoxo supremo que equilibra todo o sistema. O poder do desapego consciente. Isso pode soar contraditório. Como posso desejar algo com todo o meu ser e ao mesmo tempo ser desapegado? Imagine que você está segurando um pássaro em suas mãos. Se você segurar com muita força, com medo de que ele escape, você o sufoca e o mata. Se você abrir as mãos completamente sem cuidado, ele pode voar para longe antes do tempo. A arte é segurá-lo com as mãos em concha, firmes o suficiente para dar segurança, mas abertas o suficiente para permitir que ele respire e seja livre para voar quando estiver pronto. Sua visão é esse pássaro. Segurar com firmeza significa manter sua imagem mental clara, praticar o sentimento e agir com fé todos os dias. Isso é inegociável. Segurar com abertura, com desapego, significa liberar completamente a sua necessidade de controlar o como, o quando e a forma exata do resultado. O apego é a raiz da ansiedade. O apego diz, precisa acontecer agora e precisa acontecer exatamente como eu imaginei. Esse sentimento de necessidade e urgência é uma vibração de falta, de medo. É uma declaração ao universo de que você não confia nele. É você tentando arrancar a semente da terra para ver se ela está crescendo, um ato que garante a sua morte. O desapego, por outro lado, é a mais alta forma de fé. É a paz profunda que vem de saber que o que é seu virá até você no tempo perfeito e da maneira perfeita. É uma confiança tão absoluta no poder criador do universo e em sua própria conexão com ele que a ansiedade simplesmente se dissolve. É você se apaixonar pelo processo, em vez de ficar obcecado apenas com o destino. Marcos tem sua epifania em uma terça-feira chuvosa, no meio do seu trabalho de escritório. Ele está exausto, desmotivado, e a voz da dúvida está gritando. Ele está prestes a jogar tudo para o alto. Mas então ele para. Ele respira. E em vez de lutar contra o sentimento, ele o aceita. E então ele escolhe um novo. Ele não se força a sentir a alegria da oficina. Em vez disso, ele olha para o seu momento presente, para aquele escritório que ele tanto desprezava, e decide encontrar algo pelo qual ser genuinamente grato ali.
Ele sente gratidão pelo salário, que, apesar de modesto, comprou as ferramentas que estão em sua garagem. Ele sente gratidão pelo colega que lhe deu a dica. Ele sente gratidão até mesmo pela disciplina que aquele trabalho chato lhe ensinou. E, pela primeira vez, ele encontra paz no agora. Ele solta. Ele pensa, eu mantenho minha visão da oficina. Eu a amo. Mas se ela levar mais 10 anos para se manifestar ou vier de uma forma que eu não imagino, tudo bem. Porque hoje eu escolho ser feliz. Hoje eu escolho encontrar propósito onde estou. Minha alegria não está mais refém do meu futuro. Esse é o clique. É o som do pássaro relaxando em suas mãos. É a estabilização final da sua frequência vibracional. E é nesse momento de desapego pacífico que o universo, tendo recebido o sinal mais claro e poderoso de fé, abre as comportas. Naquela mesma semana, o vizinho para quem ele fez o pequeno reparo liga para ele. Marcos, um amigo meu que é designer de interiores viu a estante que você fez para mim. Ele ficou obcecado com a qualidade. Ele tem um projeto grande, um café novo na cidade e quer que você faça todos os balcões e mesas. Ele quer um estilo rústico, artesanal, exatamente o que você faz. A encomenda é grande o suficiente para que ele possa, com segurança, pedir demissão do seu emprego. O adiantamento do pagamento é suficiente para alugar um pequeno galpão, melhor e mais espaçoso do que o que ele tinha imaginado, e comprar o resto do equipamento necessário. Não aconteceu como um raio em céu azul. Aconteceu através do canal que ele mesmo criou, a ação eficiente no pequeno trabalho que ele aceitou com gratidão meses antes. O como se revelou, mas só depois que ele parou de tentar forçá-lo e aprendeu a confiar. E aqui está a grande verdade, a síntese de toda a nossa jornada. A oficina de marcenaria nunca foi o prêmio, o dinheiro no banco nunca foi o prêmio, a liberdade de tempo nunca foi o prêmio. Estes são apenas os símbolos, as consequências. O verdadeiro prêmio era o Marcos capaz de criar e sustentar tudo isso. O prêmio era um homem que aprendeu a dominar sua mente, o homem que substituiu o medo pela fé, a inveja pela gratidão, a pressa pela paciência, o egoísmo pela criação de valor. O homem que aprendeu a agir com excelência, a confiar no processo e a encontrar alegria no presente. A riqueza externa que ele agora desfruta é apenas um espelho, um reflexo material da riqueza interna que ele passou meses construindo meticulosamente, pensamento por pensamento, sentimento por sentimento. Este é o fim da ciência de ficar rico. Ela não termina com uma conta bancária. Ela termina com uma nova consciência. Você não usa esses princípios para conseguir coisas. Você usa esses princípios para se transformar. E as coisas simplesmente vêm como uma consequência natural de quem você se tornou. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. A sua jornada não é sobre perseguir borboletas, é sobre construir um jardim tão belo que as borboletas venham até você. E agora o mapa está completo. O território foi explorado. A escolha, como sempre, retorna para você. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Agora, neste exato momento, com este exato pensamento. A grande obra da sua vida não é o que você vai construir lá fora, é a pessoa que você está se tornando aqui dentro. Se essa jornada de pensamento ressoou com você, se ela acendeu uma faísca ou te fez questionar algo fundamental, a conversa não precisa terminar aqui. Este é um caminho que é melhor percorrido em comunidade. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo realmente teve valor para você. Que tal me contar o que achou? Qual foi o pilar do pensamento criativo que mais te impactou? Deixa seu comentário aí. Sua opinião pode inspirar outras pessoas que também estão nessa busca. A maior riqueza não é o que você acumula, mas a consciência que você desenvolve para criar.